NaOH, que é o elemento de sódio. Boa noite, iniciamos a nossa web do dia 3 de novembro de 2022 para o evento 798171 na UC de Comandos Elétricos. Pois bem, pessoal, na última aula nós terminamos falando sobre disjuntores, né? Conferem? Sim, correto. Para a gente, quando for instalar lá o nosso equipamento, qual que é a curva de disjuntor que a gente vai selecionar? C. Curva C. Para todo mundo isso aí tá claro? Para o Hélio, para o Wilton, para o Lucas, Tudo certo, professor? o Wander. É isso mesmo. Todo mundo já estava. Eu lembro que todo mundo já estava safo na última web. Só para a gente recapitular. Então é isso. Hoje vamos dar prosseguimento, né, nos nossos comandos elétricos. E vamos falar primeiramente sobre as chaves de comando, né? Isso aqui na época do ACJ ainda tinha. Quem trabalha com equipamento mais robusto, né? Tá trabalhando aí com Schiller, tá trabalhando aí com o self. Acho que é difícil ter chave, assim, né? O self hoje em dia já tem mais termostato para operar. Também o Schiller aí não vai ter algumas chaves de comando, né? Os menores residenciais a gente não tem isso. Tinha no ACJ, quem aí é velho de guerra aí vai lembrar dos botões, né, para ligar. Mas hoje em dia isso aí já é mais por equipamentos robustos, né? São dispositivos com a função de permitir ou não a circulação de corrente elétrica no circuito. Então eles vão fazer o acionamento, né? Então a chave de comando sem retenção de impulso, né? É um dispositivo que permanece acionado mediante o emprego de uma força externa, né? Seja o emprego ali de corrente, porém com a cessão dessa força o dispositivo retorna. Então é o seguinte, é como se fosse essas portas aqui que a gente tem, que elas fecham sozinha, né? Enquanto você está empurrando ali, ela abre. E aí, quando você sai, ela fecha, retorna automaticamente. Então, tem força, né? Tá passando corrente ali, aí depende se ele é normalmente aberto ou normalmente fechado. Porque se ele for normalmente aberto, quando ele tá parado, né? Ele tá lá na posição aberta. Quando vem essa força, ele fecha, né? Ele fecha esse contato. E se a força sair, ele, ele retorna para a posição aberta. E se for normalmente fechado, quando ele está parado ali sem força nenhuma, ele fica com contato fechado. Vocês estão vendo aí na representação aí embaixo, né? Depois, quando a força vem, né? Quando a corrente vem, ele abre esse contato. E quando a força sai, ele retorna para o contato fechado. Então depende. Então é basicamente que ele retorna à posição inicial. É isso. Então você está na posição 0, né? Inicial. Se vem a força, ele vai para 1. E se a força sai, ele retorna para 0. Então esse que é o principal conceito. Aí tem que verificar se é normalmente aberto ou normalmente fechado. E essa é a chave sem retenção de impulso. Tem a chave com retenção, né? Que aí já vai fazer o contrário. Então aí, ó, o dispositivo, sendo uma vez acionado, só retorna à situação original por meio de um novo acionamento. A sua constituição pode possuir contatos normalmente abertos ou normalmente fechados. Então aqui já é o seguinte, está lá na posição 0, veio a corrente, ele vai para a posição 1. A corrente saiu, ele continua na posição 1. Tem que ter um outro tipo de estímulo. Geralmente é aquelas botoeiras com trava, não sei se alguém já usou. Tem aqueles botões que você tem que apertar e segurar para ele continuar funcionando. E essa aqui já seria uma botoeira com trava. Se apertou e acionou, se ela travou, meu amigo, para ela destravar, você teria que empregar outra força. Ou seria apertando novamente, né? Ou dependendo do tipo de comando que você construiu, vem um outro tipo de estímulo, né? Para trazer ela para a posição, como fala, para a posição original. Então aqui é geralmente para contatos que a gente precisa que continue, né? Ou aberto ou fechado, dependendo da disposição, mesmo depois de sair, né? Mesmo depois de sair a força. Temos as chaves de contatos múltiplos com ou sem retenção, e aí depende, né? Tem chave impulso, normalmente e chave trava aí nos exemplos. Então, como a denominação já diz, esse modelo de dispositivo possui contatos múltiplos, tanto NA como NF.
com ou sem retenção. Então depende do modelo, né? No caso aqui, ó, chave impulso, 2 normalmente aberto, 2 normalmente fechado. Então o que que significa normalmente aberto, normalmente fechado? É a posição original. Enquanto não está acontecendo nada. Você comprou ele, pegou ele, tá olhando ele ali. Se ele for normalmente aberto, os contatos vão estar abertos. Você tá ali, comprou, tá olhando ele ainda, nem instalou. Se ele for normalmente fechado, os contatos vão todos estar fechados. Então ele mostrou ali primeiro uma chave impulso, né? Chave impulso é aquela que você tem que continuar acionando para ele comutar as posições, né? E se na hora que você tira por exemplo, você está apertando o botão, na hora que você para de apertar o botão, ele retorna à posição original. E aí a chave trava, né? Já é o contrário. Você apertou, ele continua acionado. Temos também a chave seletora. Chave seletora é um dispositivo com 2 ou mais posições de contato, com a capacidade de selecionar várias funções em um sistema específico. Apresenta ainda um ponto de contato comum quando relacionado aos demais contatos. A chave impulso, né? Você vai ficar comutando as posições. Então aqui ele tem 3 posições possíveis, né? Quando é impulso. Então depende muito do tipo de acionamento. E aí nós temos também a chave trava, né? Chave trava só tem 2 posições. A chave trava, por exemplo, um interruptor, né? Que a gente tem em casa seria uma chave trava, que quando você não seria o melhor exemplo, mas ele tem um funcionamento similar, que ele fica sempre na mesma posição. Para você mudar de posição, você tem que ir lá e apertar novamente, né? Então acho não, seria o mais palpável, e o mais próximo esse tipo de chave trava para seletor. Então é basicamente você selecionar o que você quer ligar, ou manter a posição ligada e desligado, que é muitas vezes, ou para você mudar. Um exemplo é mudar quero que, por exemplo, use o circuito compressor 1, depois quero que use o compressor 2, né? Vamos dizer que você tem essa possibilidade de comutar. Muito comum em equipamentos mais robustos também, porque os compressores eles funcionam até um X horas, né? E aí depois você tem que, conforme fabricante, você tem que fazer o overhaul dele, né? Que seria uma revisão, e essa revisão já é mais completa, né? Então, basicamente eles consegue verificar toda a parte elétrica, tudo mais, conferir resistências, porque aí você faz esse tipo de também procedimento em compressores que valem muito dinheiro, né? Que você não quer realizar a troca dele tão cedo, porque o overhaul também custa, né? Um valor a mais. Então aí você vai trocando esses compressores para justamente deixar eles balanceados no tempo de operação. Porque se você roda muito um, você acaba tendo um custo maior, depois roda muito outro, além de danificar. Então você vai balanceando o funcionamento, né? Tem equipamentos que têm essa possibilidade de comutar, né? Os compressores estão sendo utilizados justamente para melhorar no quesito de manutenção e vida útil. E as simbologias, né? Aqui, creio que todo mundo consegue ver a simbologia, até quem está pelo celular. No computador, sim, professor. Alguém está no celular aí consegue ver bem? Roberto, show de bola. Show, né, Roberto? Então vamos lá. Então ali, ó. Essas simbologias a gente está lembrado delas lá na aula de eletrotécnica que a gente tinha diagrama de comando e diagrama de potência, né? Por exemplo, diagrama de potência a gente tem mais robusto, um relé térmico aqui, a projeção de um disjuntor, né, simbologia. E aqui as outras, legal a gente vê nos diagramas de comando. A gente vai ver muitas máquinas aí, ó. Questão de botoeiras, né, que é justamente para acionamento ou desacionamento. Muitas vezes aqui pode estar uma representação igual de uma botoeira, mas não é o botão fisicamente, né? É um contato que ele vai fazer de acordo com o termostato e tudo mais, mas as simbologias lembram, né? Que é o botoeira NA com retorno por meio de mola. Aqui, ó, contatos tripolares normalmente abertos, que são os nossos seccionadores, né? Disjuntores. Tem fusíveis também, hoje em dia está mais em desuso, fusível. Acionamento eletromagnético, né? Por bobinas, e pode ser a nossa contatora. Nós temos contato normalmente aberto, relé térmico, né? Os nossos relés aí para proteção, contato normalmente fechado. Temos disjuntor com dispositivo térmico e magnético, né? Que tem uma espécie, parece muito a simbologia de um disjuntor motor.
né? Esse aqui. Temos acionamento temporizado, né, no circuito. Normalmente as nossas máquinas mais robustas também têm esses temporizadores para evitar que muitos motores partam junto, né? Justamente que se todo mundo partir ao mesmo tempo, a demanda fica gigante e é normal o disjuntor até desarmar, né? Então você perder aí disjuntor geral desarmando e parando aí, dependendo de onde está seu ativo, né? Você vai, vai ter problema. Então o temporizador vem para isso também, para não ter uma demanda muito alta ao mesmo tempo. Lâmpada de sinalização para quadros, né? Motor trifásico aqui embaixo, transformador trifásico e acima aqui dele, disjuntor com dispositivo magnético, né? Proteção contra curto. Então são essas simbologias que a gente encontra, né? Que elas representam lá, ó, denominação B0, B1 botão, B0 para desligar, B1 para ligar, B2, né? Botão de comando, esquerda e direita, ou você pode comutar posições. Contactores, ó, a simbologia K aqui, né? Cada um contactor. Os contatos auxiliares, né? Seja um relé temporizador, relé auxiliar, a gente tem simbolizados pelas letras D, fusível, letra F, relé bimetálico, né? Já seria um F7, F8, F9, relé bimetálico aí também para a gente ter um controle aí de sobrecorrente, sobrecarga, né? Fusível para comando, F21, 22, sinalização, né? Que são as nossas luzes, né? H1, H2, motor é o M, autotransformador M2, né? E RST para indicação das nossas correntes, né? Então a gente tem a fase R, fase S, fase T, que é o mais comum no trifásico aí. Certo? Os nossos contactores, né? E aí isso aí vai ter muito nos equipamentos. Nos menores só tem um contatinho, né? Um contato, um relé de contato. E a placa mesmo faz muitas vezes, né? Agora nos equipamentos maiores você já precisa de contactor. Igual esse que está na imagem aí, né? Esse não tá dos mais bonitos não, mas para todo mundo lembrar aí de como que é um contactor, né? Então, esses contactores são dispositivos de comutação eletromagnética com comando à distância, tendo apenas uma posição de descanso e livre de travamento. Esses dispositivos são constituídos para suportar cargas de alta potência de corrente, capazes de determinar, transmitir e interromper correntes em condições normais do circuito e ainda suportar sobrecargas durante o acionamento. Então, sobre contactor também, quem aí já teve problemas aí para fazer a manutenção do contactor? O contactor ele tem esse corpo, né, que é a carcaça com a posição dos contatos, né, alguns com contatos, esses com principais, outros com contatos auxiliares também que a gente consegue colocar, e ele tem uma bobina dentro dele, né? E isso é possível de trocar. Provavelmente você vai lá testar um equipamento, né? Você pode fazer o acionamento nessa parte preta aqui, você tem como fazer o acionamento manual desse contactor, justamente para ver se ele está operando bem, né? E se está chegando ali a corrente necessária para acionar, por exemplo, um motor, um compressor. Geralmente, acontece muito problema nesses contactores, que a bobina, que a gente costuma falar que a bobina não atraca mais, né? Que ele não fica mais na posição ligado. Você tem que apertar esses botões, né? Empurrar para ele deixar a corrente passar. E quando você tira o esforço, ele volta, né? Seria como uma chave de impulso. E ele, na verdade, é quase uma chave trava, né? Acho que é uma analogia muito boa de fazer, mas é quando ele tem esse comando para passar, né? Para acionar, para atracar, ele deixa a corrente passar para o motor. Então, às vezes, ele não está atracando, não está ficando, você troca essa bobina, né, dentro dele, que é possível realizar a troca, e aí você muitas vezes não tem o gasto, né, elevado de trocar o contactor inteiro. Então, ele tem essa possibilidade de manutenção. Se for o caso, né, não estiver atracando. Outros tantos aí, os contatos queimam, né? O borne ali fica um pouquinho frouxo e acaba danificando o plástico. Então tem diversos aí problemas que podem ocorrer com contactores, né? Esse que eu disse para vocês é um dos problemas, né? Então eles são basicamente ali para suportar essas cargas, né? De corrente ali, transmitir, né, ela
Ele vai transmitir essa corrente para o motor. Ele também consegue interromper em condições anormais, né? Então você tem um comando como se fosse mais um seccionamento, né? Então, você vai ter o diagrama de comando ali que vai dar um sinal, seu termostato, seu quadro, sua IHM, não sei o que você está usando para comandar, e ele vai lá e dá um sinal para ele atracar, né? Então é isso, é mais um seccionador no nosso sistema. Então, né, como que é construído esse contactor, né? Basicamente, né, de um núcleo magnético alimentado por uma bobina. Uma fração do núcleo magnético é móvel e é excitado por forças de ação magnética. Quando a bobina é percorrida por corrente, gera um fluxo, né? E quando não há circulação de corrente pela bobina de excitação, essa fração do núcleo é recuada por meio de ação de molas. Então, os contatos elétricos são dispostos solidariamente a essa fração móvel do núcleo, formando um aglomerado de contatos fixos. Então, ele pode ser tanto Na quanto NF, né? Então, depende muito do tipo de contactor que você está selecionando aí, está comprando. Então, basicamente, ele está ali, recebendo a corrente na RST, né? As correntes RST, estou usando exemplo no trifásico. E ele vai ter um contato também para receber, né, esse comando, que seria o termostato mandando, por exemplo, o compressor entrar. Então, ali no A1, A2, ele recebe sinal, ali está vendo a bobina, vai passar essa corrente, vai gerar esse campo magnético que vai atracar as posições ali para passar a corrente, né, na entrada e na saída. Então, depende muito. Aqui tem a representação, né, maior aqui, ó, dos contatos normalmente abertos e os normalmente fechados. É basicamente isso. Então, como eu disse para vocês, trocar, né, a bobina do contactor é basicamente isso. E às vezes ela não está funcionando legal, não está conseguindo atracar essa contactora, né? E aí é possível fazer essa manutenção que fica muito mais barata. Aí tem que se atentar também, né, a bobina correta, qual a tensão que ela é, qual a frequência dela. Esses contactores, né, também possuem contatos auxiliares. Podem ser tanto Na como NF, que são bloquinhos, né? O pessoal costuma chamar de bloco auxiliar para contactor. Então, com menores capacidades de corrente, que tem como função auxílio nos circuitos de comando e sinalização, possibilitando o acionamento de mais dispositivos elétricos do sistema, que na prática é um dispositivo que contém um conjunto de contatos para acoplamento ao contactor principal. Então, também são auxiliares, né? Já não é para acionamento do motor, mas para acionamento ali de alguns comandos, né? Dependendo do que você tem no seu sistema e precisa ser acionado, por exemplo, junto, né, ao contator principal. Então, os contatores são classificados em principais e auxiliares, né? Os contactores principais possuem corrente máxima de até 600 amperes, aí já é um contator gigantesco, né? Geralmente contém 3 contatos principais do tipo normalmente aberto, destinados a manobras de cargas trifásicas, né? Então, quanto maior a capacidade, né, de corrente desse contactor, maior o corpo dele, maior ele vai ficando. Então, os contatos auxiliares, né, possuem corrente máxima de 10 amperes e contém de 4 a 8 contatos, podendo atingir até 12, né? Dependendo aí também do tamanho do contactor principal, ele acopla mais contactores auxiliares. E lembrando também, quanto maior o contactor, mais caro vai ficando, né? Já não é um elemento assim tão barato. O contactor hoje em dia aí tá para equipamentos aí de 36 mil, né? Que já começa a utilizar trifásico, já é contactor aí 130, R$ 150 e já tem gente que encontrou mais caro, né? Quem mora no interior aí, eu já cheguei a encontrar de 300 pila contactor. Quem mora fora aí tem uma experiência similar? O silêncio hoje, ninguém aí passou por uma experiência não ter que trocar um contactor até hoje aí nas máquinas. Professor, eu não mexo com máquina não, professor. Eu troco só lâmpada, viu? Só lâmpada.
Perguntar aí pro Wilton, pro Lucas, Roberto. Já cheguei a trocar algumas vezes, sim. Aqui dentro de Goiânia é fácil de achar, né, professor? É, aqui é fácil. Quem tá fora aí que já... O Roberto ia falar? Eu tô igual ele, tô só trocando lâmpada Tá na por enquanto. lâmpada, né? Ah, mas é isso. Mas Então, sim. interior é caro, né? Geralmente abusa. E é é um equipamento um pouquinho mais caro que você não troca toda hora, né? Então, aquela questão da procura e oferta, né? O pessoal aproveita quando você precisa. Mas são equipamentos aí que já são comuns, né? Diagnósticos com ele, muitas vezes, né? Pode estar ocorrendo isso, mas eles são bem simples, né? Na questão da concepção e funcionamento. Professor, Sim. não é dedurando não, mas o Wilton e o Roberto aí eles são eletrotécnicos também, viu? Pode pegar filme pessoal aí. Não é à toa que o pessoal tá indo bem, né? Parece que todo mundo aqui tem uns 5 técnicos aí já. Mas eu não aprendi nada não, professor. Só no Huawei mesmo. Não aprendeu nada não, né? Tá bom. Tá trabalhando junto do Roberto na N e não aprendeu nada não? É, não, professor. Eu não segui a carreira de eletrotécnico, não. Ah, seguiu não? Eu trabalho para mim mesmo, graças a Deus. Então, Tá- empresa no ramo do ar mesmo. Ah, show de bola, então. Aí você já topou com vários contactores aí. Ah, beleza, então. Continuar, né? Tem que questão, não sei se vocês já viram na hora de selecionar, quem já teve oportunidade aí, né? De ter contato com o contactor, que eles têm essas classificações, né? Então, ó, de onde que elas vêm, né? Durante a utilização dos contactores são geradas faíscas devido ao impacto no momento da comutação dos contatos. Então, quando ele vai comutar, né, que é trocar, comutar é trocar de posição, né? Então, quando ele vai trocar a posição dos contatos, ele gera faísca, né? Então, esse fenômeno causa um desgaste natural e, além disso, pode causar danos à saúde humana. Então, quando o pessoal vai mexer aí em trifásico, o Roberto já tem experiência, né? Tem um monte de roupa aí para trabalhar, quando a tensão é mais alta, justamente por isso que essas faíscas têm desgastes, né? Tanto o equipamento que toda hora está faiscando ali, gera um atrito, por isso que as bobinas, né, muitas vezes param de funcionar, de operar bem, assim como ele traz danos à saúde humana. Roberto aí está de prova, né, Roberto? O curto, né, na hora de fechar o contato, dependendo da carga, dá uma faísquinha boa. Fecha um arco ali que, dependendo aí, frita a gente, né? Ah, com certeza. É lógico que aqui nos nossos casos a corrente é bem menor, né? Então a faísca também vai gerando danos, mas esse equipamento ele funciona, você não precisa ficar lá apertando ele, né? Ele funciona sozinho à distância, então dificilmente ele vai danificar a saúde de alguém. Mas devido a essas faíscas, né? Foram empregadas formas distintas de proteção que definem uma classificação, né, nesses dispositivos em 4 categorias. Então tem a C1, aplicação em cargas ômicas ou com mínima indução, né? Forno, aquecedor, que possuem resistências. Então, são geralmente equipamentos que vão produzir calor, né? Pode ser também um chuveiro e assim vai. Contactor C2, para acionamento de motores de indução que possuem rotor do tipo bobinado. Então, ventilador, exaustor, bombas em geral, né? Os nossos motores ventiladores aí já seriam um AC2 aqui, ó. Eles têm um rotor do tipo bobinado. Então, a C3, motores com rotor de gaiola, quer dizer, aí depende, agora já calmo, a C2 e a C3 vai depender do tipo de motor, né? Tem motor do tipo bobinado e tem os de rotor de gaiola e com cargas nominais, né? Os compressores e bomba d'água. Então, os motores mais comuns, né, de equipamentos menores, você vai encontrar ele do tipo bobinado, contactor AC2. Os compressores aqui ele já trouxe no AC3, né? Então, isso você consegue ver lá na etiqueta do contactor. E o AC4 para aplicações em equipamentos que requerem manobras pesadas, né? Acionar o motor de indução em carga plena, reversão durante a marcha, execução de operação alternada, que já não é muito comum no nosso dia a dia, nossa área. Nós vamos ficar entre a C1, ou
entre AC2 e AC3, né? As contactoras. Então, quando você vai fazer o acionamento de um compressor, você pode usar um AC3, ou um motoventilador comum aí, que precisa de contactor, né? Nos equipamentos maiores. Um AC2. Pode ser que você encontre também um motoventilador com rotor de gaiola, né? Isso aí eu tô tentando lembrar aqui. Eu não tô lembrado de ter visto algo assim. Mas, para não errar, né? A carga do o AC3, vocês vão ver na tabelinha a seguir, ó. Só dar um pulo aqui mudando o AC3, ele consegue você consegue trabalhar em 6 vezes a corrente nominal, né? No serviço de ligar. E aí o AC2, 2,5 a corrente nominal. Então, para não errar, né? Salvo engano, não tem muita diferença nesse tipo de proteção nos contactores. Então, a C3 funciona para todos os casos, né? Nos nossos equipamentos. Mas se tiver só o AC2, para os nossos motores, né? Motoventiladores, é mais comum a gente ter, né? Os motoventiladores mais comuns, a gente cabe o AC2. Então, os contactores devem ser instalados preferencialmente na posição vertical e em locais que não sofram trepidações. Então, justamente para posicionamento, né? Para evitar ali, até na vertical, a maioria dos equipamentos é bom para trabalhar, porque se você trabalha na horizontal, as 3 posições ali, você pode, sem querer, né? Por ação da gravidade, tocar um no outro, né? Nas fases ali. Então, você tem um risco muito maior. E na vertical, você não corre tanto risco, né? E outra questão da trepidação é justamente pelos bornes, né? Pelos contatos ali. Então, se você está lá com o seu condutor, né? Com o terminal, lá um terminal agulha, bacana, bem instalado, com as trepidações é mais difícil, mas muitas vezes o pessoal não usa terminal ou trepida muito, né? Vai vibrando, vibrando até que o contato ali já fique na pontinha e toda vez que acontece isso gera muito calor, né? Gera calor e até se soltar, né? Pode até se soltar. Então, por isso que tem que evitar trepidação também nos equipamentos. Então, às vezes já vi alguns casos aí de compressor instalado direto na lata da condensadora, né? Eu acho que grande parte aí do pessoal que já está no dia a dia aí já viu acontecendo, né? O pessoal borrachinha ali, o calço não serve para nada, né? Vou instalar aqui e deixa o pau torar. Quem já viu um caso desse? Diariamente, professor. Já viu, né, Wilton? Então, Tem máquina antiga, mais ou menos. exatamente. Ou quando o pessoal quer resolver rápido, né? Então, assim, até essa trepidação afeta na parte elétrica lá do equipamento. Os contactores, né? Temos contactores acionados por corrente alternada, né? Que durante a alimentação da bobina é gerado um campo magnético que atrai o núcleo móvel, causando dessa maneira a movimentação daqueles contatos que a gente viu no desenho. Então, nos contatos que são acionados por corrente alternada, há anéis de curto-circuito que se encontram fixados sobre o núcleo do contactor, né? Os contactores possuem anel, né, na parte fixa e outro na parte móvel. E devem ser montados. Vamos lá de novo. Os contactores que possuem um anel na parte fixa e outro na parte móvel devem ser montados com o anel voltado para cima e outro para baixo, para que possa evitar ruídos provocados pela passagem da corrente alternada, né? Essa questão construtiva a gente já compra, já vem pronto, né? Tem um entreferro também, que é o espaço entre o indutor e o circuito ferromagnético ao qual está acoplado, que diminui a remanência após a cessão da tensão de comando, evitando a fixação do núcleo, que é depois que sai, né, essa tensão ali. Então, o comando mandou entrar, né, o compressor tá, o contato mandou sair, então aquela bobina ali desaciona, né? Então tem esse entreferro aí justamente para não evitar que ele fique travado, não fique travado o tempo inteiro. Então aqui, ó, voltando ao que eu disse antes, que já está mais para uma trava por impulso, né? Enquanto tem a corrente, ele está travado, se saiu a corrente, ele também abre. Então, depois de cessada a energização da bobina de acionamento, a restauração dos contatos auxiliares e principais para a posição inicial de descanso é realizada por meio de molas. Então, quando você aciona manualmente ali, você empurra as molas para que os contatos se fechem, né? Ou se abram, depende de como é
o seu contactor, né? Leva ele para a posição 1. E aí, quando você tira, né, essa força ali nos contatos, a mola empurra de volta. Então, o que acontece? Muitas vezes até essa molinha, né, tá com algum problema que atrapalha, né, a comutação aí das posições. E além do acionamento por corrente alternada, temos por corrente contínua, né? Qual que é a diferença, né? A composição do circuito magnético. Então, no CC não possui anéis de curto-circuito e, além disso, né, possui uma bobina de enrolamento com derivação, ou seja, uma parte para atracamento e a outra para manutenção. Um contato normalmente fechado, com retardo na abertura do curto-circuito em parte do enrolamento durante o atracamento. Com a derivação desse enrolamento, reduz-se, né, a potência concentrada pela bobina depois do fechamento do contator e dessa maneira impede-se a queima da bobina. Então, o acionamento de corrente contínua é recomendado para circuitos ou instalações em que os equipamentos de acionamento da bobina contenham sensibilidade aos efeitos provocados pela tensão induzida no campo magnético da corrente alternada. Então, como, por exemplo, em circuitos com inversores de frequência, né? Então, a gente tem isso também, tem as contactoras de 12 e 24 volts, né? Que são acionadas aí por corrente contínua. O que acontece? O seu compressor é corrente contínua? Não, o seu comando sim. Então, o seu comando é 12 ou 24 volts, você pode ter, né? Ou você usa um transformador, ou você tem uma contactora também de 12 ou 24 volts, para ser compatível à tensão do seu comando. Ou pode ser por corrente alternada, que é o mais comum que a gente vê na praça, né? 220, 380. Nossa, aqui é 380, né? Mais comum, mas pode ter casos que você encontre 220 aí trifásico também. Então, o que muda isso, quem muda isso aqui é o comando, né? Então, ela vai ser acionada por corrente alternada ou por corrente contínua. O nosso compressor ou o nosso motor, nos equipamentos maiores, né, geralmente são corrente alternada, e hoje em dia aí com o advento, né, dos inversores, você tem essa possibilidade. Com relação à tensão de alimentação, né? Então, a tensão é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos e medida em volts, né? Sendo que quanto maior a quantidade de volts, mais energia pode incidir, mesmo que a intensidade da corrente em amperes seja a mesma. As bobinas dos contactores são definidas para tensões de 12, 24, 110, 127, 280, 220, 380 e 440, né? Para as correntes contínuas, as tensões são de 12, 24, 48, 110, 125 e 220. Então, para um contactor possa ser utilizado, é necessário considerar a tensão de sua bobina, que determina como o contactor é acionado e a corrente máxima de seus contatos, né? Que é as categorias aqui que a gente viu. A especificação para os contactores é determinada por uma corrente nominal, que a gente vê na plaqueta lá, a gente viu na aula anterior, né, do motor, e deve ser considerada de acordo com o projeto ou instalação a ser executado, que aí entra em questão justamente que tipo de motor, né, você vai acionar, ou que tipo de ativo, né, de equipamento você vai acionar para escolher a categoria. Então, a C1 é justamente que tem os equipamentos ali que produzem calor, né? A C2 já 2,5 corrente nominal, serviço normal, e o serviço ocasional 4, né? Já vai aumentando essa proteção lá. A C3, 6, né? Na corrente nominal e 10, né? Na ocasional. E o AC4, 6, né? Também, para ligar, e 12 no serviço ocasional. É justamente quem já viu lá as especificações do contactor, é isso que significa. Então, para que haja um dimensionamento, né, que ele vai trazer um exemplo, se faz necessária a obtenção do catálogo do fabricante do dispositivo para se conhecer os dados técnicos sobre as correntes admitidas pelo contactor. Hoje em dia, né, dependendo do tipo de fabricante, ele tem uma etiqueta na lateral com uma tabela, né, com essas informações. Então, ali, né, tem as correntes admitidas pelo contactor, a quantidade de contatos, o fusível de proteção e as dimensões de acordo com o modelo dispositivo. Essa questão da dimensão também é importante. Muitas vezes já vi casos e casos aí
e você tem um quadro, por exemplo, que o pessoal montou com dispositivos da WEG. E aí você vai no mercado e não encontra WEG, né? Ou está com preço muito elevado, você vai lá e compra um da Schneider. E aí essa questão dimensional dele também pode chegar a você montar e o quadro tá apertado, né? Você não conseguir encaixar. Então até isso é importante ver, né? Que, que você tem. Mas eu falei quadro, né? Era para os disjuntores, pessoal. Aqui os contactores a gente tem mais na parte elétrica do próprio equipamento, né? E não acontece tanto. Então, voltando para o anterior, as dimensões no disjuntor é importante, né? Justamente para ver o espaço no quadro. Aqui no contactor, a dimensão é importante. Hoje em dia, nem tanto. Justamente porque quando tem a parte elétrica das máquinas, né, os fabricantes têm feito com bastante espaço. Ah, pode ser uma vez ou outra que você encontre a parte elétrica ali do equipamento com muitos equipamentos e a dimensão da contactor faça realmente diferença. Mas isso aí na experiência que eu tenho não ocorre tanto, né? É muito mais com os disjuntores. Então a gente leva em consideração, né, as informações do fabricante para o dimensionamento. Então deve-se considerar para o dimensionamento dos contactores a corrente nominal do motor, né? Menor ou igual à corrente nominal do contactor principal. Um exemplo, eu estou lá com o meu compressor com uma corrente de 6 amperes. Então, o meu contactor não pode ser menor que 6, né? Tem que ser maior que 6 ou no mínimo igual. Só que isso entra também um fator de serviço, né? Desse motor, desse nosso compressor. Então, aqui trouxe um caso, né? Trouxe um motor aqui de 5 CV, motor elétrico, com alimentação trifásica 220, 60 Hz, né, a frequência. A corrente nominal dele é 13,8. O fator de serviço dele é 1. Então, o que seria esse fator de serviço? Né? Ele vai trabalhar até 100%. 4 polos com partida direta e regime AC3. Então, para o dimensionamento que a gente faz? Multiplica, né, a corrente nominal pelo fator de serviço, que aqui deu igual, e a gente escolhe, né, no catálogo algum que suporte 13,8. Como eu faço, né? Como eu sei que esses equipamentos duram muito, vamos pegar aqui, geralmente a gente usa contactor para equipamentos maiores, como eles são mais robustos, ele tem uma vida útil também mais elevada, né? Eles aguentam mais. Então, com o passar do tempo, a gente tem variações, né, nas resistências desse motor. E aí isso interfere diretamente na corrente que o motor vai necessitar para estar em operação. Então, eu coloco, além do fator de serviço, eu sempre coloco um fator de segurança. Então, usa-se, né, geralmente 10% ali para pegar um equipamento que suporte, por exemplo, eu tenho 13,8. Deixa eu chamar minha calculadora aqui para eu colocar mais 10%, né? Mais 1,38. Vamos ver quanto vai dar. 3,8 mais 1,38. Então, eu já vou procurar um que suporte 15,18. É lógico que tem casos que você só tem um na mão e tem que colocar para rodar, né? Beleza, show de bola. Você usa ali mais próximo. Mas sempre que possível, colocar um fatorzinho de segurança também, porque depois ali de um tempo, né, que o equipamento está em operação, ele vai demandar uma corrente maior. E assim faz a seleção, né? Então a gente escolhe ali um AC3, igual foi o caso aqui, e suporte ali uma corrente de, no mínimo, nesse caso aqui 3,8. Se fosse no meu caso já seria 15,18, salvo engano, que eu fiz a conta. Então, dessa forma que é feita a seleção do contactor, sem muito mistério, né? Bem mais tranquilo que selecionar um condutor, igual a gente viu lá em eletrotécnica. Além disso, né, nós temos os dispositivos de proteção. Então, aqui um relé térmico ou de sobrecarga, né? São dispositivos de proteção de sobrecarga que visam a proteção contra o sobreaquecimento. Então, os relés de sobrecarga são compostos por um par de lâminas metálicas, então é relé bimetálico, né? Aplicadas por fase, em que seu princípio de funcionamento se dá por meio das diferentes dilatações térmicas que os metais possuem, né? Quando estão sujeitos a uma variação de temperatura. E também possuem seu invólucro isolante, um mecanismo de disparo. Então, beleza, o que vai acontecer aqui? Tá tendo uma sobrecarga, né?
vai ter a dilatação. Chega num ponto que é que ele aciona, né, um mecanismo de disparo e comuta, né? Então ele vai fazer comutar, ele vai fazer um contactor sair. Então, o relé de sobrecarga ou térmico são utilizados para proteção contra o aquecimento de equipamentos como motores elétricos e transformadores. Os nossos compressores, né? A gente costuma proteger mais os compressores que são mais caros. E eles é comum você ter esse relé de sobrecarga, né? E assim como esse outros mais, né? Então esse aqui é um deles. Então basicamente tá com uma carga maior do que a suportada, né? Ele tem um rangezinho para você escolher qual é o range que você quer que ele trabalhe, né? Passou daquilo, meu amigo, vai dilatar as lâminas lá, vai disparar e vai abrir seu sistema mesmo. Pô, tô com um problema. Não, confere se não tá tendo uma corrente acima do que você precisa. Porque justamente esse é o trabalho dele, né? É igual a gente estava dizendo do disjuntor. Ah, o disjuntor fica desarmando, vou colocar um arame lá para ele não desarmar mais. Então é basicamente isso. Não é que ele está atrapalhando sua operação, ele está tendo um cuidado a mais, né? Um resguardo para você não perder os seus ativos. Então, temos, né, para esse tipo de relé, o relé eletromecânico, né, que funciona quando há uma circulação de corrente pela bobina, gera um campo com a capacidade de atrair um ou uma série de contatos, com fechamento ou abertura de circuitos, né, dependendo do tipo que você tem, o tipo de relé que você tem. Porém, quando a corrente da bobina é cessada, o campo magnético também cessa e os contatos retornam, né, à posição inicial. Então, como que é a faixa de atuação e os ajustes, né? Quando a circulação de corrente nominal, os bimetais, né, as lâminas bimetálicas lá, que fazem parte da composição do relé, tendem a curvar-se, né? Essa curvatura ocorre devido ao bimetal, que é composto por uma liga metálica com coeficientes de dilatação diferentes e sofre uma deformação física. De acordo com a corrente, vai passando, vai gerando calor e ele vai se alongando, né? Fazendo essa curvatura ali dentro do seu invólucro. Então, essa curvatura será para o sentido que o coeficiente de dilatação for inferior. Contudo, a curvatura dos bimetais deixa de ser suficiente para o desarme do relé. Então, para que ele ocorra, é necessário que haja uma sobrecarga, na qual os bimetais sofram uma curvatura maior e executem um processo. Então o limiar ali, se passou disso, né, dilatou mais, ele vai sair, né? Ele vai sair na hora que passou esse limite, né? Dilatou mais, né? Esse bimetal passou. Então, para que ele ocorra, é necessário que haja sobrecarga, com os bimetais sofram uma curvatura maior e executem o processo. A atuação do relé independe da variação de temperatura ambiente, que não causa influência ao bimetal. Então, se ele tem aquele invólucro dele lá, não vai passar calor. Então, é justamente porque se tiver muito quente o ambiente, o metal já ia dilatar, né? Por si só. E não, ele é para trabalhar de acordo quando tem uma sobrecarga. E a gente tem um outro tipo de relé, né? Que o relé térmico ele é indireto, né? Ele tem a sobrecarga gera um, uma, como fala, um calor, né? Calor maior nos bimetais, dilatam e sai, né? Aqui não. Aqui são os relés de sobrecargas eletrônicos, que eles utilizam circuitos, né, digitais microprocessados, ele faz a medição direta da corrente de trabalho do motor. Então, você tem, né, a leitura da corrente real, não a corrente que gerou calor, que dilatou para disparar. Então, esse aqui é muito mais preciso, né? Ele tem, ó, além disso, proporcionando uma maior proteção contra sobrecargas ou faltas de fase. Então, o circuito, né, ele vai monitorar, né, cada fase que alimenta o motor e proporciona um tempo inferior na atuação. Então, ele não tem que esperar, né, dilatar o material. Rapidamente teve a sobrecarga, ele já tira. Então, pode ser empregado diretamente no contactor, da mesma maneira como os relés térmicos. Além de suas características, permitiram substituir os relés térmicos por eletrônicos. Não é tão comum, né? Eu não vejo muitos relés eletrônicos aí porque ele tem um custo bem mais elevado, né? Então, devido a seus componentes eletrônicos, possuem baixa perda de potência, reduzindo consideravelmente o consumo de energia em relação aos relés térmicos. Por exemplo, você tem um ativo que não pode parar se não tem redundância, né? E a redundância é ter outro que entra caso esse pare.
Então, ali, dependendo do tipo de ativo, às vezes você tem um contrato de disponibilidade, vale a pena, né? Hoje em dia, para a gente, os relés térmicos funcionam muito bem. Os nossos compressores. A gente tem perdido pouquíssimos compressores aí depois que a gente efetivamente, né, fez um projeto aí de proteção. Wellington, você abriu o Professor, áudio aí, fica à vontade. Sim, é uma pergunta. Pela sua experiência, né? Porque a minha área é outra, né? A gente abre um sensor de presença, a gente vê um fusível que é a proteção, certo? sim, Algumas placas têm de algum produto eletrônico fusível também. sim, As bombas de poço artesiano, aquelas caixinhas, tem um relé, né? sim. É o tipo térmico também. Hoje o inverter, porque hoje o tradicional, saiu o tradicional, agora entrou o inverter agora. Esse inverter, o senhor sabe qual que é a proteção que tem Os dentro equipamentos, da entendi. como que é, Hoje evaporadora, não, da... vai estar na placa, Wellington. Hoje, como o bicho, o inverter, ele é todo automatizado. Se a placa achar qualquer coisa errada, ele vai dar erro e não vai funcionar. Então, na placa tem os varistores, né? Que eles são justamente para fazer esse tipo de proteção de sobrecarga. Então, chegou uma sobrecarga, um varistorzinho. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Você vai identificar na hora que você abrir uma placa. Vou pegar aqui um varistor. Vou só tirar da nossa projeção aqui e vou jogar a minha tela. Tá vendo aqui o varistor? Sim. Então, se depois você tiver uma curiosidade aí de ver uma placa, você vai identificar um desse aqui. Hoje em dia, né, muitos equipamentos, não só o inverter eu sei que tem um desse que eu já vi alguns queimados, né? Eles têm esses varistores justamente para abrir, né? Ele se danifica quando tem uma sobrecarga. Na condensadora não tem nada que de proteção. Na condensador, ele é todo na placa, né? Ele só manda sinal se a placa deixar, então ele tem aquele chipsetzinho dele lá, que é a CI, né, o circuito integrado, justamente para fazer esse controle. Então, quem faz o controle é todo tem um chip lá, né, inteligente. Então não tem algo assim físico que eu me lembre assim, pá, um relé lá, não tem. Até porque como ele faz o controle eletrônico, né? Seria mais ou menos como se tivesse um relé eletrônico no equipamento. E aí ele não deixa funcionar fora dos parâmetros. E uma pergunta fora de... Sim, pode ficar à vontade. Por que é inverter? O inverter é por causa do inversor de frequência, né? Vendo em inglês, se eu estiver falando besteira aí, pode me corrigir, que tem gente aí safo também. Mas vem do inversor. Por exemplo, você comprar um compressor, vamos aqui por imagem também, que eu acho que a imagem ajuda muito. Vou colocar aqui um compressor convencional, né? Um rotativo aqui. Ver se a gente tem etiqueta dele. Para eu te mostrar. Deixa eu mudar aqui. Compartilhar a tela de novo. Deixa eu ver se vai dar um zoom legal. Não estou fazendo propaganda não, pessoal, tá bom? Só questões didáticas. Eu nem vi em qual site que eu cliquei. O zoom tá ruim. Mas se você olhar lá, ele funciona de 208 a 220. Tá ruim de ver, né? Deixa eu ver se essa foto aqui tá melhor. Pô, esse site aqui não ajudou, não. Deixa eu ver se eu encontro o outro. Quero te mostrar até quem for selecionar, ver a diferença do inverter. Cliquei pro zoom, não deu zoom em nada. Tá difícil aqui hoje. Um segundo. Caraca, será que eu não vou achar um que tenha, o site seja bom pra gente ver? Vou colocar aqui direto, né? Etiqueta. Vamos ver se eu consigo. Ah, tá aqui, ó, uma melhor. Um segundo. Tá vendo aqui, Wellington? Aqui em cima, ó, tá vendo essa informação que meu mouse tá apontando? Ele funciona 220 a 240 volts. Sim.
Esse compressor aqui já não é muito comum na nossa área, não, porque ele é 50 Hz e a nossa energia é 60. Então, aqui, ó, ele funciona de 220 a 240. É sabido que ele tem um range um pouquinho melhor que isso, ele chega a funcionar, porque senão ele, qualquer coisinha ele pararia, né? E a nossa energia elétrica não é das melhores que mantém um padrão. Não estou reclamando aí, não. Não é por nada contra, tá, Roberto? Mas você sabe que oscila, né? E até para você ter uma energia muito estabilizada, tem um custo muito elevado. Aí, Roberto falou? aí não tô dando conta da energia boa pro povo, não. Mas é isso. Então aqui você tem uma etiqueta, o Wellington, de um convencional. Agora eu vou colocar um inverter aqui para você ver a diferença dessa etiqueta. Ó. Deixa eu ver se esse aqui vai ter trifásico, tal. Não, não sei se esse aqui é inverter. Não trouxe a informação que eu quero mostrar. Deixa eu ver se esse aqui vai estar legal. Realmente Mercado Livre dá para dar zoom, né? Tá ruim ainda. Deixa eu ver se encontro outro. Mas eles funcionam, que eu quero te mostrar o seguinte. Eles funcionam com uma variação de tensão neles, porque o inversor de frequência ele justamente vai fazer isso. Então ele tem um range de tensão que ele funciona. Então o pessoal fala, ele funciona de 30 a 100%. Então é como se ele tivesse capacidade de gerar 100%, 12.000, ele vai funcionar só 30% dele. Então que é a diferença que ele não para, né? Que ele não fica entrando e saindo toda hora, né? E a etiqueta não veio que eu queria mostrar. Ele mostra a faixa que ele trabalha. É justamente um da Samsung que eu tinha visto, cara. Até conversei com o pessoal lá na empresa. Aqui, ó. Acho que vai estar 120 a 240. Ou é 108 a 240. É algo assim. A etiqueta tá ruim aqui para ver. Mas é por isso que ele inverte essa frequência. É justamente ele trabalha com um range de. Ele trabalha com um range de tensão diferente. Então ele faz justamente essa inversão para economizar. Como se fosse uma partida em rampa dos motores, né? Esses motores maiores que o pessoal fala, muito grande, tem que fazer uma partida em rampa. E aí, pô, eu não vou achar, bicho. E aí é justamente isso que esse. Ele traz só a informação de RPM lá, ó. Ele rotação de 1.000 a 7.200. Essas rotações por minuto, né? Então é justamente isso. Agora voltando lá, quando eu achei a etiqueta que eu queria te mostrar, é justamente isso. Ele consegue variar essa rotação do compressor, Wellington. Por isso é inverter. Tem um inversor de frequência fazendo esse trabalho. E no outro não, o outro é diretão. Botou tensão nele, passou corrente, ele é 100% ou ele é ligado ou desligado. É 100 ou zero, não tem conversa com ele não. E o inverter ele consegue flutuar, né, nessas faixas de operação. Caraca, bicho, eu queria muito mostrar essa etiqueta para vocês. Professor, não tem ferramenta de corte, não? Você cortar e aproximar mais depois? Aí, deu certo. Everton, você tá mudo. Ô, perdão, Roberto, tô falando aqui, cara, não tinha visto. Esse aqui tá com um range muito curto, eles têm range maiores, né? Eles vão geralmente de 108 a 240. Então eles conseguem trabalhar conseguem trabalhar com a variação de tensão. Os compressores inverters, Wellington. Eu mostrando a nota dos outros caras aqui. Respondi? Ficou claro?
Porque Então, do inverter, esse inverter, no caso, não é um inversor de frequência, vem na evaporadora, não. No caso, ele é todo ele vem no na placa. compressor. No caso, o compressor funciona dessa forma, mas quem faz essa variação é a placa dele. A placa na evaporadora. Você já viu o tamanho de uma placa do inverter? É muito diferente de um convencional. O circuito é muito maior, ele tem até, a maioria deles tem até aleta para dissipação de calor, de tanto componente que tem numa placa. É a placa do condensador, né? Que faz Isso, exatamente. Deixa eu pegar uma placa aqui. Não sei se vocês já viram. Tudo que as imagens hoje não querem ajudar. Deixa eu voltar de novo a compartilhar a tela aqui. Olha, então, olha o tamanho de uma placa aqui do inverter. Vou pegar esse da LG. Tá vendo? Tem até aleta para dissipar calor. Então, ele tem muitos componentes aqui justamente para controlar tudo isso, né? E querendo ou não, quando uma placa dessa danifica, às vezes é mais caro. É mais caro que o compressor. Apesar que o inverter e compressor é mais caro, os motoventiladores tem um que são blindados também, são caros pra caramba. A placa, então, chega a custar mais de R$ 1.000, né? Você tem equipamento aí que o ativo inteiro vale 1.700 e a placa vale 1.000. Eu peguei um caso desse aí recente. Até vendi ela pro nosso amigo aí, o Ivan, tá aí na web. O Ivan Só a arrumou? só a placa dela ficava 950. O aparelho foi R$ 1.700, aí Exatamente. Então é lá na... o cliente pegou e peguei ela numa instalação que eu fiz para ele de outra máquina nova e acabei pegando ela na jogada, entendeu? E ele tinha É, uma da mesma, professor. Só que compressor queimado. compressor queimado. Isso. O compressor também é chato para comprar, né? Aí eu tirei a placa do meio, coloquei no dele, ficou 0. Aí sim, aí salvou, né? De 2 virou 1. Ué. Ô, Wellington, então, é lá na placa, né, da condensadora que justamente faz tudo isso, né? Controla, sobrecarga. Um exemplo, a gente teve uma lá que teve um dano, né, no inverter, é até lá da empresa, ativo nosso. E quem foi arrumar pra gente, né? Não sei se o pessoal aqui em Goiânia conhece o Cebolinha, que arruma a placa. Aquele enrolado lá demais. Já desistimos dele já, porque ele não quer arrumar mais placa de ar-condicionado, ele só quer arrumar placa de lavadora agora, O que é filho mais dele é fácil. bom, o João Vitor é bom, viu? Correria, o João Vitor. João Vitor, Isso, lá ó, do... filho dele, lá da VLM, lá em Campinas. Ah, lá em cima, né? Na VLM. Então, aqui no Parque Amazônia, meu amigo, esquece. Você deixa lá e devolve você depois 3 dias sem conserto. Que eu acho que não vale mais o tempo, né? E a gente encontrou um outro parceiro nosso aqui que está arrumando. Então, quando você vai trocar uma placa dessa, dificilmente você acha um datasheet, né? O que é o datasheet? Como se fosse uma planta, né, de uma casa, é a planta da placa, né? É a planilha de dados dessa placa. E aí não encontrou. Então tem uma resistência que faz o controle da tensão do compressor. E não encontramos, o datasheet tinham arrumado ela, né? Quando a gente pegou, não sei onde arrumou, muito provável que seja onde todo mundo arruma, né? E aí mandaram com duas resistências de 10 ohms em paralelo, que infelizmente dava só 5, né? Nesse caso. E aí o compressor não funcionava. Foi lá e tirou uma das resistências. O compressor funciona até 26 graus. Se baixar para 25, 24, a corrente eleva e aí a placa dele, né? A própria placa já tira o equipamento de funcionamento. Já tira o compressor, fica só ventilando e dando erro. Então a própria placa, Wellington, faz muito controle de todos essas variações que tem no sistema Então seria a placa da condensadora. da condensadora, exato. Ok. Show? Então, onde a gente estava? Estava em relé de sobrecarga, né? A gente falou do relé eletrônico e aqui tá a fotinha dele, né?
Então, eles podem ser normalmente abertos ou normalmente fechados. Então, aqui, ó, como que é? Primeiro vai ter o local para identificação, tem a tecla, né, para resetar ele, ou multifunção, dependendo do modelo do seu relé. Tem o ajuste de corrente, né, onde você vai arrumar o range ali, ó. Não tá com um zoom muito legal, mas você vai mudando, né? Até quanto você quer a sua corrente. Tem os terminais de contatos auxiliares, que são esses da frente, e o de contato principal, que são os do fundo. Outro tipo de relé é o falta de fase, né? Hoje em dia ele já vem junto do sequência de fase, a gente vai ver separado aqui. O falta de fase ele vai proteger, porque se o seu equipamento trabalhar sem uma das fases, você vai ter problema, né? Com, com a vida útil dele, muitas vezes chegando a danificar e você ter que levar para reparo. Então, ele atua, né, na proteção. Assim que percebida a falta de fase, o relé já abre, né, o contato auxiliar e interrompe o comando elétrico do motor. Esse tipo de relé ativado, as tensões trifásicas, né? Pode ser NA ou NF, tem contatos das duas formas. Tem as entradas, né, RST, que é para alimentação, pela qual a rede elétrica é monitorada. Tem um potenciômetro que regula a sensibilidade adequada à instalação elétrica, que é onde a gente ajusta, né? Igual a gente viu aqui no sobrecarga, a gente também o falta de fase, né? Qual sensibilidade você quer na variação desse fornecimento de fase. Além desse, tem o sequência de fase. Então, falta de fase é para não funcionar sem uma fase, e o sequência é para não funcionar com as fases invertidas. Porque se inverter a fase, é incomum, mas vamos dizer que você está no cliente e do nada o pessoal trocou o transformador nesse cliente. Imagina todos os seus compressores girando ao contrário. O dano que isso vai dar, você não vai ter o equipamento operando, desgaste, né? E os prejuízos financeiros. Então, tem a sequência de fase também para justamente adequar, né, o seu equipamento a não estar funcionando de forma inversa. Então, são dispositivos, né, para o monitoramento e controle das instalações trifásicas e tem a intenção de impedir a inversão da sequência de fase. O dispositivo aponta qualquer inversão de sequência de fase e, devido a essa característica, é comumente utilizado para a proteção de motores trifásicos, circuitos de comando e outros acionamentos de corrente alternada. Aqui embaixo tem um diagrama. Então, quando você tem um ativo, por exemplo, estou trabalhando com um compressor de 7,5 TR, né? Já é um compressor bem caro, né? Daí para cima, então, vai ficando mais caro, coisa de você muitas vezes perder o lucro, né? Se tiver um contrato de manutenção. Então, muitas vezes sai muito mais barato você colocar um relé de sobrecarga, né? Um relé, falta e sequência de fase, que ali você investe 200, 250 reais e você está cuidando ali de um compressor de mais de 3 mil, muitas vezes. Então, dá para você perder um conjunto de relé aí 8 vezes antes de perder um compressor, né? Então, vale muito a pena quando cabe, né? Você vai dar manutenção por muito tempo, você tem um contrato, vale o investimento justamente para que você não perca os compressores, né? E é sabido que compressor trabalhando bem, eles vão durar muito tempo, né? Assim como as garantias aí vêm hoje em dia, acho que a mínima é da GRI, né? Conversei com vocês aí nas outras aulas, é de 6 anos, LG dá 10 anos, né? Assim como as demais marcas. Temos também os temporizadores, né? Que eu acabei falando no começo. São dispositivos eletrônicos com funcionamento destinado ao comando de tempo e tem a afinidade de imprimir um sinal de saída de corrente elétrica, de acordo com a função e o tempo determinado. Pode ser configurados com uma ou duas saídas NANF e os relés, né, temporizadores, podem ser aplicados na automação de equipamentos industriais, preferencialmente em sequenciamento, interrupções de comando e ainda em chaves de partida de motores. Exemplo, tem alguns clientes nossos aí que tem 4, por exemplo, self-contained no espaço dele. Então, nós estamos falando de 8 compressores. Imagina esses 8 compressores partindo ao mesmo tempo. Se acontecer isso, certeza que o disjuntor geral da agência cai, né? Então, o que acontece? Um relé temporizador para um equipamento, né? Vamos casar um equipamento. Parte um compressor, ele ali pode estar, por exemplo, para 12 segundos. Depois de 12 segundos, ele deixa partir o outro. Entre máquinas, né? Aí tem um ajuste de horário, justamente você já toma um cuidado para não acontecer de várias máquinas partirem ao mesmo tempo.
Você pode botar a diferença de 1, 2, 5 minutos, né? E assim vai. Mas eles basicamente vão no comando de máquinas unitárias, justamente para quando você tem dois compressores, já vi equipamentos até com 3, né? Para que eles não partam no mesmo momento. Justamente para evitar uma corrente de pico elevada, desarmando o disjuntor. E como que são selecionados, né, esses relés aqui? Então, né, dimensionamento do relé executado conforme a corrente de carga a ser ativada e o contactor empregado, né? O fabricante do contactor recomenda o relé adequado ao conjunto. A função do relé é impedir que a corrente que alimenta o motor tenha uma elevação maior do que a corrente de operação desse motor. Corrente de operação, corrente nominal vezes o fator de serviço. Então, motor com fator de serviço menor do que 1,5, né? Menos o IR, que é a corrente residual. Então, você maior, né? Na verdade é maior, perdão aí. Fator de serviço maior ou igual que 1,15 menos o IR. Para isso, você vai calcular, vai dimensionar o seu relé, a corrente nominal vezes 1,25. Quando tiver um fator de serviço menor que 1,15 menos a corrente residual, você vai multiplicar a corrente nominal por 1,15. Né? Um exemplo aqui, ó, o mesmo motor de 5 CV lá do exemplo anterior. Né? Pegou o catálogo lá, ele tem a corrente nominal de 14 amperes e um fator de serviço 1,15. Então, esse fator de serviço, aqui está dizendo que é maior ou igual a 1,15 menos o IR, né? Desse motor. Então, por isso, usando o algebrismo anterior, ele tem que multiplicar a corrente nominal de 14 vezes 1,25. Então, com isso, né? Na verdade, é o contrário, pessoal. Esse R a corrente seria um IP, né? A corrente de projeto, a corrente do relé, né? Então aqui, ó, fator de serviço maior ou igual a 1,15 menos a corrente do relé, tem que multiplicar. Não, peraí, eu acho que eu fiz confusão. Aqui, ó, se o fator de serviço for maior que 1,15, a corrente do relé é igual a corrente nominal vezes 1,25. Não é menos não aqui, é só para dar um espaço, entendeu? Às vezes você já tinha entendido e eu não. Mas a corrente do relé, se o fator de serviço for maior ou igual a 1,15, você vai multiplicar a corrente nominal vezes 1,25. Então, o que determina é o fator de serviço. Maior que 1,15, você multiplica a nominal por 1,25. Menor que 1,15, você multiplica a nominal por 1,15. Então, é como se fosse você coloca um fator a mais, né? Então, aqui, como o fator de serviço é maior ou igual a 1,15, a corrente, né, do relé, você multiplica, né, a corrente nominal por 1,25, que tem uma corrente ali de 17,5. Então, com isso, você vai selecionar um relé com, no mínimo, 17,5 de funcionamento no seu catálogo. Certo, senhores? Ficamos com alguma dúvida? Fica à vontade. Roberto, você falou, não chegou o áudio para a gente. Tudo certo. Só o ouro, então? Para os demais, todo mundo tudo certo? Com alguma dúvida? Essa é a hora. Só o ouro, professor. Só o ouro. Como que nós estamos nas nossas atividades lá? Estamos indo bem? As dúvidas que estão surgindo nas atividades. É aí que é onde aperta, né? Eu acho que essa matéria ela é muito, assim, muito boa, né? Teria que ter bem mais tempo para trabalhar ela com mais calma para a gente pegar um conhecimento. E essa aqui a gente vê muita teoria, mas na prática, porque muitas vezes a questão da montagem, né, que pega muito. Lá na empresa mesmo, o pessoal pega muito na montagem, né? O cara sabe para que funciona, sabe como funciona, sabe diagnosticar, sabe substituir, mas se ele pegar para montar, acho que isso pega um pouco. Eu creio que no momento presencial vocês vão conseguir trabalhar melhor. Deus te ouça. Vai dar certo. Porque querendo ou não, né, nessa nossa área aqui, todo mundo fica muito bom em mecânica, né? A mecânica do equipamento, o ciclo, tudo mais, a gente pega muito bem. E a elétrica é um complemento, né? Assim, é um complemento que você tem que usar no dia a dia.
Mas um cara que consegue resolver tanto a mecânica quanto a parte elétrica, aí, meu amigo, o céu é o limite pro cara, porque os equipamentos, tanto um split residencial quanto um chiller, muito maior, o ativo é muito mais caro, mas o ciclo é muito parecido, as pressões de trabalho são parecidas, como o fluido tem que estar em cada um dos pontos é muito parecido. Então, se o cara tem a mente aberta e ele pega ali o residencial, conforme vai aumentando, ele vai indo bem também. Quer falar, Roberto? Aquela hora você voltou, mutou aí. Não, falamos meninico, tá difícil. E eu que hoje que eu peguei, o primeiro dia que eu fui ver as atividades daqui que tem pra fazer, e comecei a dar uma lida. Tem até o dia 17, né? Pois é, mano, tô rochado, Deus do livre. É bom, aproveita aí esse feriado. Eu coloquei 17 justamente para pegar o feriado dia 15 também, para não ter ninguém pendente aí nas atividades, certo? Certíssimo, correr atrás do prejuízo, né? Então, Borélio, fica à vontade, meu rei. Não, só complementando o que o Roberto tá falando aí. Eu também tem que pegar firme nas atividades, que o trem tá chegando a data, né? Com certeza. Wilton, você ia falar, meu rei? Não, não, só boa noite mesmo. Então é isso. Agradecer a presença de todo mundo, né? Peguem firme aí, pessoal. Aproveita aí. Um feriado já passou, né? Mas tem outro pela frente. Já vai pegando firme aí que dia 15, no mínimo, vocês matam todas aí e a gente segue no mesmo ritmo que a gente veio no módulo anterior, tá bom? Então, agradecer a presença de vocês. Fiquem com Deus. Continue estudando aí, né? Bons estudos e até a nossa próxima web. Valeu, boa noite pra todos aí. Falou, Descanse. boa Fiquem com noite. Deus. Boa noite, turma. Fiquem com Deus. Com Deus. Até mais.